Bem-vindo ao Sumarizando Geek, eu sou o Matheus Viana e se você está procurando um ótimo filme para ver no final de semana, a minha recomendação é Sociedade da Neve, que estreou no final de 2023 lá na Netflix. Cara, o filme é muito bom mesmo, vale o seu tempo. Vou separar esse vídeo aqui em duas partes, uma parte sem spoilers, que eu vou começar agora, e uma parte depois com spoilers, contando um pouco mais da trama do filme. Um resumo bem rapidinho, o filme acontece nos anos 70, quando um avião se eu não me engano, de Montevidéu, do Uruguai, sai em partida para Santiago, no Chile. Só que, infelizmente, ele cai ali no meio do caminho, não no meio do caminho, perto do final, lá nos Andes, onde tem muita montanha de gelo. Ele estava carregando, se não me engano, por volta de 45 passageiros, incluindo um time de rugby que a gente conhece muito bem no início do filme, com pessoas jovens ali, jogadores com idade entre 20 e 30 anos. Praticamente essas pessoas ficaram nos Andes por volta de 70 dias, então é muito tempo para conseguir sobreviver lá. E a primeira coisa que eu tenho que destacar para esse filme aqui é que ele te dá um mix de sentimentos muito grande. Como é um filme de sobrevivência, você vai ter um drama muito grande, vários momentos tristes, alguns momentos engraçados e tudo isso junto, jogado num liquidificador e ligado para você passar por isso. Então você se coloca no lugar dessas pessoas, você consegue pensar, putz, será que eu faria uma coisa dessa? Será que eu faria diferente? E quando um filme consegue te colocar num nível desse, eu acho que o filme já te ganhou, tá? O filme, se eu não me engano, tem por volta de 2 horas, mas ele passa muito rápido. Não é o tipo de filme que você vai chegar no meio, olhar pro relógio e falar, putz, ainda falta metade do filme. Não, ele passa bem rapidinho. Quando você vê, já chegou no último ato do filme. Aliás, ele também não demora muito para começar. O filme ele tem um comecinho assim para te dizer quem são os personagens principais, quem são um pouco dos personagens secundários, mas se eu não me engano ele leva uns 15, no máximo 20 minutos para acontecer o acidente, é isso, e agora vamos ver como a gente vai tentar sobreviver. Aliás, o filme também possui um plot twist que eu vou deixar para contar mais na parte com spoilers. O que eu ainda posso falar sem spoilers é que, óbvio, é uma história verídica, é uma história que já recebeu um filme lá em Hollywood. Se eu não me engano, o nome do filme é Vivo, alguma coisa assim. Mas agora recebeu essa adaptação na Netflix que, tem que dizer, ficou muito boa. Atuação excelente, a fotografia, a imagem de todo aquele ambiente que eles ficam é incrível, tá? É um filme para, digamos assim, você tem que ter um certo estômago forte para ver o filme, porque não tem cenas explícitas, tá? Mas tem algumas cenas que vão te deixar com o estômago embrulhado, até porque, assim, não querendo dar um mini spoiler, mas se você pensar um pouquinho, os caras estão em um local onde não existe vida. Então, como sobreviver e principalmente o principal vilão, como se alimentar, né? Já sacou? Mas é um filme que vale muito o seu tempo. Senta no sofá, faz uma pipoca, pega uma bebida e veja o filme, porque eu aposto que você vai adorar. Hoje em dia tá difícil de achar filme bom e principalmente tá difícil de achar filme bom desse tipo de gênero, que tem drama, que tem certo tipo de ação, que tem um certo tipo de imagem boa, atuação boa e tal. O figurino tá muito bom, vale muito a pena destacar, porque algumas pessoas ficaram lá por 70 dias, então querendo ou não, essas pessoas ficaram doentes, querendo ou não, essas pessoas ficaram desnutridas, e eles tocam muito nesse... você percebe isso ao longo do tempo. Então são 2 horas para passar 70 dias. Você percebe que o tempo está passando bem ali, tá? Dito isso, veja o filme. De agora em diante, vai ter spoiler do filme. Assim, é uma história verídica, então mesmo assim, se você já sabe da história, não tem muito o que dizer, mas daqui pra frente vai ter spoiler.
tá? A primeira coisa que eu quero dizer e já colocar aqui qual é o plot twist lá do meio pro final do filme é que o filme ele tem uma narrativa. É um menino que tá lá no time de rugby com a galera e ele narra o filme. Porém, por ele narrar, se você não conhece a história, eu recomendo que você não conheça a história para ver o filme, como eu fiz, não conhecia, vi o filme e aí depois eu fui pesquisar um pouco mais para não ter, para ter esse efeito surpresa, né? O menino que narra o filme, ele morre. Tá? Ele no meio pro final do filme, ele no último ato, ele acaba morrendo. Aliás, falando em atos, o filme é separado em, digamos, 3 atos. O antes do acidente, contando um pouquinho da história deles, como eu disse, 15, 20 minutinhos bem rapidinho. O acidente em si e depois a sobrevivência, eu tenho que destacar, o acidente é muito bem feito. Tá? Então, no momento do acidente, você vai ver quebrando perna, pescoço batendo, eles filmaram muito bem o acidente, tá? E aí, o segundo ato é isso, é o acidente aconteceu e eles tentando sobreviver por muito tempo. E o terceiro ato é quando 2 deles falam assim, cara, não, na verdade são 3 deles, falam, olha, não dá pra gente ficar aqui, a comida tá acabando, a gente tem que ir embora. Eu já falo mais um pouquinho sobre essa questão da comida. 3 deles dizem, a gente vai andar até não aguentar mais para ver se a gente encontra ajuda e trazer ajuda de volta. E eles conseguem fazer isso, tá? Um deles acaba voltando e aí tem o momento do resgate. Só para deixar claro, 45 deles sofreram um acidente. Alguns morreram durante o acidente, mas outros, não foram muitos que morreram durante o acidente, se eu não me engano, mas outros não morreram, e aí desses 45, digamos assim, apenas menos de 20 sobreviveram, tá? Se eu não me engano foram 16, 17, eu não lembro no total, tá? Mas sobreviveram em situação muito difícil. Dois vilões pro filme que eles adaptaram muito bem, tá? E é óbvio. O frio. Não tem como não destacar, eles morrem de frio o filme inteiro, eles tentam encontrar N maneiras de suportar esse frio. Uma delas é ficar dentro do casco do avião, porque de dia você até tem um pouco de sol, a gente entende, mas à noite é muito vento e esse vento pode matar de frio, tá? Então você vê durante o filme a pele deles corroendo, a pele deles ficando muito cinza, azulada, eles morrendo de frio, alguns morrem de loucura no meio do filme, porque não aguenta mais aquilo, outros veem parentes morrendo e isso é doloroso. Essa questão de você ver cada pessoa morrendo aos pouquinhos, é como se o filme tirasse um pouco de esperança de ti a cada momento. E isso que eu acho muito interessante no filme, o filme te dá esse tipo de sentimento. Outro vilão que, digamos, na minha opinião, é o vilão principal aqui, num momento como esse você precisa se nutrir, você precisa comer. E quando a comida acaba, o que você faz? Eles começam a comer coisas como objetos, tipo cadarço, cigarro, roupa, porque você tem que se alimentar de alguma coisa, você precisa entregar para o seu organismo qualquer coisa que tiver na sua frente. Então, um deles pega e fala, olha, não dá mais para aguentar, infelizmente a gente vai ter que se alimentar das pessoas que faleceram. E ali, nas pessoas que faleceram, óbvio, tem pessoas que eles não conhecem e tem pessoas que eles conhecem, que é uma dificuldade muito grande para alguns. Imagina você viajar com parentes seus, sofrer um acidente desse e infelizmente ter que tomar uma atitude dessa. Não é fácil. Às vezes é fácil para algumas pessoas aí falar, eu me alimentaria e dane-se. Mas é fácil falar, às vezes na hora não é tão fácil fazer. Então, alguns deles são contra isso num primeiro momento, outros são a favor, mas depois de um tempo todos eles aceitam porque o corpo pede isso. Não tem como sobreviver se você não se alimentar. Um deles, que é um pouco o líderzinho ali do grupo, combina de pegar 2 pessoas que são um pouco mais fortes para, digamos, fazer o corte da carne, e eles falam o seguinte, olha, essas pessoas vão lá e vão pegar pessoas aleatórias longe de todo mundo, assim ninguém vai saber de quem que a gente está se alimentando. E eles começam a fazer esse tipo de situação para se alimentar. O problema é que mais para frente eles acabam perdendo comida, as pessoas acabam
sabe? Então é um filme triste, é um filme pesado, tem que ter um estômago forte para ver essas cenas aí, porque você sente a dor que é você ter que se alimentar de carne humana para sobreviver, e assim, não é assim uma carne tratada, não tem nada, é só para jogar assim nutriente pro teu corpo para você continuar vivo sem que você saiba se vai ter esperança de sair dali. No meio do filme eles também fazem poucas expedições para fora, até porque eles estão meio que num vale lá embaixo no buraco. Então, para sair dali tem que subir uma montanha de gelo muito alta. É difícil fazer isso, eles estão muito fracos. Em alguns momentos eles conseguem fazer isso, acabam achando o casco, o resto do avião. E eles, achando o resto do avião, eles encontram uma bateria, eles ligam um rádio, mas eles não conseguem comunicação, então fica difícil, eles só conseguem ouvir o que o rádio está falando, e o rádio, por vezes, fala, aconteceu um acidente e a gente ainda está buscando as pessoas, o que dá uma pequena luz de esperança para eles. Mas mesmo assim, nada acontece, eles esperam, e se torna muito difícil. Até que, como eu disse um pouquinho antes, 2 deles têm a ideia de sair para fazer uma expedição sem caminho de volta. Eles levam alguns sacos de dormir improvisados, né, que eles fizeram com algumas roupas, e um colega vai junto, só que esse colega acaba voltando, e os 2 deles falam, cara, acabou, é isso, vamos andar até a gente encontrar gente, senão a gente vai morrer se ficar aqui esperando. E eles vão, é muito interessante essa cena, até porque no final mesmo o líderzinho ali que foi nessa expedição, ele olha para aquele vale assim, e ele vê, cara, olha como isso é bonito e imortal ao mesmo tempo, e é uma simbologia muito boa. A fotografia do filme tá excelente, tá excelente. Enfim, no final eles acham alguém para resgatar eles conseguem resgatar os amigos deles. Que nem eu disse, apenas 16, menos de 20 acabam sobrevivendo, o que obviamente é bem triste. Eles se reencontram com alguns familiares, eles estão magros, desnutridos, podres, e mostra eles tomando banho, mostra eles sendo tratados por alguns médicos. É uma ceninha assim de 10, 15 minutos, bem rapidinho assim, só para mostrar o sofrimento que aquilo causou neles, né? Tanto físico quanto psicológico. É uma grande sacada da Netflix, muito boa, excelente filme, vale muito a pena o seu tempo, tá? A minha nota para esse filme é 8, gostei bastante do filme, e para mim é o tipo de filme que eu sentaria para rever. É uma história triste, é uma história pesada, mas que foi contada de uma maneira assim educada e muito boa, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal. Se gostou da minha crítica também, por favor, não deixa de curtir o vídeo, beleza? Eu te vejo aqui num próximo vídeo. Falou, até a próxima!